Bíblia, mas nós lemos aqui a partir do verso 15. Mas vós, continuei, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Através dos séculos, a igreja foi perseguida por Satanás. A gente vê as artimanhas de Satanás, desde a sua rebelião lá no céu, levando aqui os nossos primeiros pais ao pecado. Em todas as épocas ele usou o artifício para tentar destruir a igreja. Já nos dias de Cristo, nós percebemos que o próprio Cristo passou pelas provações e tentações lá no deserto. Percebo que logo a seguir nós tivemos a morte de Tiago. O Herodes mandou matar Tiago à espada. Tivemos o martírio de Estevão. E a igreja prosseguiu sendo perseguida. Mas todas as artes de Satanás, tudo que Satanás inventou para combater a igreja, não deu certo. Se a gente chegar à Idade Média, a perseguição do clero, então vemos quantos mártires a história registrou. Quando eu leio a história de mártires, eu fico muito preso à emoção quando eu me lembro do martírio de Perpétua. Ela foi presa como cristã, mais um irmão e outros cristãos naquela época. O problema era que os cristãos teriam que oferecer incenso ao imperador. E os cristãos não se curvavam para prestar esse culto idólatra. Então Perpétua foi presa e ficou aguardando o julgamento com seu irmão, e mais foram ao todo 11 pessoas. Então o pai de Perpétua visitava ela lá na prisão e fazia todo tipo de apelo para que ela renunciasse à sua fé. Ela tinha um garotinho, um menino, de braço ainda. E um dia ele chegou lá, levou a criança e chegou diante de Perpétua e disse: Minha filha, tenha dó dos meus cabelos brancos, tenha dó da sua criancinha. Ofereça o incenso ao imperador. Então na mesa ali daquela prisão havia um jarro, e ela então, apontando para aquele jarro, disse: Meu pai, o que é isso aqui? Ele disse: É um jarro. Eu posso dizer que isso aí não é um jarro, que é uma outra coisa? Ele disse: Não, então eu não posso deixar de ser cristão. Elas foram julgados. E no dia do martírio, lá na arena, eles levaram foram 11 ou 12 pessoas, 11 ou 12, e amarraram em lonas, em sacos grandes, e amarraram nos animais, e eles soltavam os animais ali para correr naquela arena, arrastando os cristãos. E quando e lá na arquibancada estava o povo, né, as autoridades, todo mundo batendo palma, comemorando, quem sabe se fosse o gol de algum time. E quando eles pegavam os animais para verificar se aquele mártir estaria vivo ainda. E quando eles pararam os animais, o saco onde estava Perpétua e o seu irmão era perto um do outro. E quando ela ainda teve forças para te dirigir ao irmão, disse assim: Seja forte. Aqueles cristãos que não morriam
enquanto eram arrastados pelos animais, ali estavam os algozes com a espada. Não morreu aí, vai morrer na espada agora. E Perpétua pegou a ponta da espada e dirigiu ao peito. E o carrasco traspassou e acabou de matar Perpétua. Então, irmãos, são quadros da história da igreja nessa terra. Eu fico me lembrando também quando eles usavam uma maneira de sacrificar os cristãos. Eles faziam um buraco assim, né? Amarrava qualquer coisa e botava duas forquilhas de um lado e do outro, em cima passando um pau. Então eles pegavam corda ou corrente lá e amarravam os pés do camarada embaixo, naquela estrutura de baixo, amarravam os dois braços e começavam a enrolar, né? Como se faz com aquele coisa que tira água de cisterna, né? E enrolando assim, e o camarada ia esticando. E ele: você ainda é cristão? Sou. E eles apertavam mais: é cristão? Sou. Chegava um ponto que arrancava o braço de um lado, o outro braço para o outro. Isso era uma maneira de matar cristãos na Idade Média. Mas Jesus disse nesse texto da Bíblia que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que essa palavra inferno aqui, portas do inferno, é um termo que as pessoas até interpretam mal por aí. Pregam um inferno de fogo, em que a camarada morre, é jogado lá e os demônios estão lá. A Bíblia não ensina esse tipo de inferno. As portas do inferno que Jesus se refere aqui era a sepultura, porque a palavra inferno significa sepultura, né? Cova, um abismo assim. Então Jesus deixou bem claro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Quem é a sua igreja? Os cristãos através de todos os séculos, né, que acreditaram e testemunharam de Jesus. Por que isso? Porque há uma promessa extraordinária na Bíblia: Jesus vai voltar. E as portas das sepulturas não vão deter os salvos que estão ali debaixo do chão. Não importa que a terra já tenha transformado em pó, que não exista mais nada daquele corpo mortal, porque essa ressurreição que vai acontecer quando Jesus voltar é de toda a história, desde Adão. Imagina, desde Adão, através de todo o tempo do Velho Testamento e do Novo Testamento, até os nossos dias, as pessoas foram sepultadas, cremadas, devoradas pelas feras, comidas pelos peixes no mar. Não importa. A Bíblia diz que o mar vai dar os mortos que nele existiram, né? A sepultura, seja onde foi, não importa. Mas quando Jesus voltar, a sua voz poderosa nas nuvens dos céus, ele vai dizer: vós que dormis no pó, despertai. Haverá um grande terremoto e as sepulturas serão abertas e os salvos sairão. Tem uma outra coisa interessante para acrescentar para vocês. Naquela sepultura, ao lado daquela sepultura, o nosso anjo de guarda vai estar nos esperando. Você já imaginou que coisa extraordinária? Quando a terra se abrir, vai sair daquele lugar onde foi sepultado, pessoal, um ser novo, corpo novo, glorificado, sem as marcas e as deficiências do corpo pecaminoso. Então vai ressuscitar um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus na ressurreição. E o anjo vai dizer, vai dar as boas-vindas: vem cá, rapaz, não aguenta aí, eu estou aqui. Você já parou para pensar e conversar com o seu anjo de guarda? Quando ele te der um abraço, ele vai dizer: mas rapaz, você me guardou na minha vida na terra e eu não te via, mas eu estava do teu lado. Quantos livramentos, não é?
Quantos livramentos? Na nossa classe, hoje pela manhã, tinha um rapaz chamado de Oswaldo, lá do Rio Branco. Ele se batizou no dia 5 de maio. Ele contou uma experiência lá no finalzinho da classe, eu fiquei analisando. Ele dirigiu a Kombi e chegou em uma determinada localidade, é por aqui por perto. Ele disse que ele ia com a Kombi e instantaneamente um carro passou assim a uma pequena distância da Kombi e ele não foi acidentado. Agora ele disse uma coisa: não pisei no freio e a Kombi parou e o rapaz passou. Também não acelerei e a Kombi prosseguiu. Irmãos, Deus tem maneira de nos livrar. Isso é o nosso anjo de guarda. Me lembra que acho que foi o pastor Paredes que pregou aqui, ele contou uma experiência interessante. Numa rua muito movimentada, ele chegou assim, ao meio fio, né, para atravessar a rua, olhou assim, parece que não vinha carro nenhum. Quando ele pisou um pé embaixo, aí o carro. Ele, não é possível. Quem foi que me fez parar? Ele botou o pé e aí o carro passou. Deus tem os seus anjos que nos livram, né? Nos livram. Então, quando Jesus voltar, você vai conhecer esse anjo que cuidou de você, que cuida de mim, que cuida de todos nós, né? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, muitas coisas extraordinárias nós vamos conhecer quando Jesus voltar e os salvos forem ressuscitados. Então, não haverá nenhuma porta de cemitério, seja de mármore, o que for, vai arrebentar tudo e os salvos vão sair. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, que nos ouve aqui, a sua atitude é só uma: tomar a decisão e ser um seguidor de Cristo, ter essa fé, crescer no conhecimento das verdades da Bíblia, ter essa fé e sua vida estará garantida para a eternidade. Porque enquanto não tivermos com o nosso nome no livro da vida, estaremos perdidos. Mas no céu tem um livro chamado Livro da Vida, que coloca o nome de todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e se preparam para o seu reino. Então eu faço um apelo para que você reflita, leia a Bíblia, vá à igreja, ouça a palavra de Deus e tome uma decisão, porque o amanhã não nos pertence. Quem está vivo hoje não sabe o que vai acontecer amanhã. Então que Deus nos abençoe e continue abençoando essa igreja, que ela é vitoriosa. Nasceu para ser vitoriosa e vai ser vitoriosa até o final. Vamos fazer uma oração, se você depois. Tá bom.